Olá, meus amigos. Essa é uma iniciativa da DED, da Comunhão Espírita de Brasília. São pequenos momentos em que saímos das nossas preocupações mais modestas do nosso dia a dia e procuramos nos elevar a Deus, procuramos fazer reflexões para ajudar esse nosso caminhar. Hoje nós vamos focalizar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Vou ler o item 1, que é uma citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem também assim os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós ficamos sabendo aqui desse convite de nosso Senhor Jesus Cristo para que trabalhemos a nossa perfeição. Diferente da perfeição absoluta, mas a perfeição nossa é a perfeição relativa que precisa, que deve ser buscada. Para isso viemos tantas vezes, para isso viremos ainda muitas outras vezes, para nos fazer a cada dia um pouco melhores, um pouco mais cristãos. Esse capítulo é muito interessante. O item 3 se chama O Homem de Bem. O item 4, Os Verdadeiros Espíritas. Nós, com essa leitura, ficamos sabendo que é bem diferente ser um homem de bem, um verdadeiro espírito, do que normalmente imaginamos. A nossa necessidade sempre foi, sempre será, enquanto viermos à Terra, buscar a nossa perfeição. Jesus nos mostra que a perfeição consiste na caridade, na sua maior acepção, porque a caridade implica todas as outras virtudes. Esse é um caminho muito longo, um caminho que agora se faz mais consciente e que nos ajuda. Essa consciência nos ajuda a fazê-lo de uma forma mais produtiva. Nós vamos lembrar, então, de um grande espírita chamado Hermínio Miranda. Procurem os livros de Hermínio Miranda, um estudioso da nossa bendita doutrina, nos faz muito bem, nos traz muitos esclarecimentos. E um de seus livros, Hermínio Miranda conta que lá pelos anos de 1930, há quase 100 anos, ele, um contador modesto, recebe uma oferta de emprego maravilhosa em Nova York. Vai imediatamente, com muito pouco dinheiro, com muito pouco conhecimento sobre a realidade que ali encontraria. Chega em Nova York na época daquele inverno terrível. Havia levado pouquíssimas roupas, as roupas que tinha aqui no Brasil, nenhuma delas adequada àquele inverno. Conta ele que todo dia de manhã, saindo para o trabalho, precisando descer do metrô e andar ainda alguns quarteirões até o seu trabalho, sofria imensamente por aquele frio, por não ter condições de, naquele momento, comprar roupas adequadas ou botas. Fazia aquele caminho num sofrimento imenso. Mas uma coisa começou a lhe distrair a atenção. Pouco antes de chegar ao edifício onde trabalhava,
havia uma fábrica imensa, que ele nunca descobriu, na verdade, qual era o produto que ali era fabricado. Mas havia um letreiro em neon, que no Brasil ainda não havia chegado. Esse letreiro o fascinava. Ele, como uma criança no parque, esquecia as suas agonias com o frio e ia lendo repetidamente aquela pequena frase em inglês. Dizia: perfeição não é acidente. Como uma criança fascinada por algo que lhe parecia tão bonito, aquele letreiro lhe dava um alívio no sofrimento que o frio causava. Muitos anos depois, já de volta ao Brasil, ele faz essa outra leitura. Perfeição não é acidente. E aplica essa frase à nossa realidade espiritual. O conhecimento espiritual vai pouco a pouco nos modificando, o conhecimento espiritual vai abrindo as nossas possibilidades de reflexões mais profundas. E nós somos capazes de encontrar sentidos novos em velhas noções e muitas vezes velhas verdades em coisas que nos são apresentadas como novas. E ele diz que realmente perfeição não é acidente. A perfeição precisa ser buscada. A perfeição será resultado de um esforço individual contínuo, sem desfalecimentos, sem distrações. Quando nós pegamos um peso em nossas mãos, quando nós sustentamos um peso, muitas vezes não temos consciência, mas é essa vigilância, esse trabalho contínuo que impede que o peso, vencido pela lei da gravidade, caia ao chão. Embora a gente não perceba muito, nós estamos nesses momentos lutando sem nenhum relaxamento para manter aquele peso. Assim também acontece com aqueles que já buscam ou já tentam buscar a perfeição de uma forma mais consciente. É preciso usar a nossa vontade, é preciso focalizar a nossa atenção nos objetivos que buscamos e não negligenciar os nossos propósitos. São pequenas vitórias, muitas vezes inexpressivas, que vão se juntando para que um dia consigamos conquistas maiores. A busca da perfeição é assim. A permanente iluminação de nossos passos, a permanente eliminação de agressividade, de orgulho, de egoísmo, a permanente eliminação de tudo que não é caridoso no nosso íntimo e a alimentação que precisa ser buscada de uma consciência cristã que a ninguém discrimina e que busca fazer em si mesmo um ser a cada dia mais caridoso. Hoje, com as luzes da doutrina espírita, nós talvez consigamos mais. Nós sabemos que somos inapelavelmente inclinados ao bem. Nós sabemos que caminhamos irremediavelmente para a perfeição, até mesmo a despeito de nós mesmos. A única coisa que nos é interdita, a única coisa que nos é proibida é voltar atrás. Podemos estacionar, e temos feito isso repetidamente, mas jamais, pela misericórdia divina, nos é concedido voltar, degradar-nos. Jamais. Joana de Ângeles, na sua bondade, na sua inteligência imensa, nos fala do deutropismo.
Quando nós temos uma plantinha aqui em casa, nós vamos ver que conforme ela vai crescendo, ela se volta naturalmente para a janela, para onde entra a luz do sol. Joana de Ângeles usa esse acontecimento do mundo físico para nos dizer, de forma imensamente consoladora, que também nós sofremos esse processo. Irremediavelmente, nós nos voltamos em direção a Deus. É à custa de corrigir inúmeros erros cometidos. É à custa de nos levantarmos a cada dia depois de nossas quedas e continuar a rever aqueles pontos de vista errados que alimentamos em inúmeras encarnações que nos impedem de evoluir, que nos impedem de sermos felizes. É à custa desse momento em que a consciência vai aflorando, em que nós começamos a ser capazes de evitar repetir erros antigos, para que dores que já nos visitaram tenham que voltar até a nossa realidade. Nós vamos ao Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ver aquele momento impressionante em que Saulo de Tarso, ao se deparar com a luz imensa do nosso Mestre Jesus, cai literalmente do cavalo e cai também do outro cavalo, do orgulho, do egoísmo, da agressividade e da prepotência, e nos dando um exemplo imenso não de adesão, mas de conversão. Ele diz imediatamente: Senhor, o que queres que eu faça? Aquele homem duro, aquele homem que perseguia os cristãos, que estava ali às portas de Damasco para prender e matar a Ananias, ao ver a luz de Jesus, imediatamente diz: Senhor, o que queres que eu faça? A gente precisa lembrar da resposta do nosso Mestre Jesus. Jesus diz: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Essa resposta de Jesus a Saulo é uma resposta a cada um de nós até hoje: nos levantar desse nosso passado obscuro, nos levantar do orgulho, do egoísmo, das nossas ações e julgamentos sem nenhuma caridade, e entrar na cidade. Entrar na cidade quer dizer nos movimentar. É preciso que nos movimentemos. É preciso entender a necessidade de mudança dos nossos pensamentos e das nossas ações. É preciso usar a nossa força de vontade para que entremos na cidade. Não nos deixemos caídos no chão. Não nos deixemos presos ao passado triste que todos nós carregamos. Levantemo-nos já. Levantemo-nos e entremos na cidade. Usemos toda a nossa força de vontade para endireitar os nossos caminhos, para construir esse novo futuro que espera por cada um de nós. A nossa estrada à nossa frente está cheia de oportunidades, está iluminada pela misericórdia divina, basta que nos levantemos. Vamos seguir o conselho de Jesus, a exortação divina. Levanta, entra na cidade, que nos levantemos, que aproveitemos esse período tão difícil pelo qual todos nós passamos, que sejamos dignos desse recomeço.
lembrando que a cada dia todos nós recomeçamos. E nesse momento especial, nesse processo para o qual fomos preparados e que aceitamos, nesse processo em que tivemos tantas oportunidades de refletir, que possamos aproveitar para fazer brilhar em nós a luz de Jesus. Nos levantemos, entremos na cidade e sigamos, consolados, fortificados e renovados após esse momento, para nos mostrar dignos de estar vivendo mais esse recomeço. Perfeição não é acidente. Busquemos diariamente a perfeição possível nesse nosso patamar espiritual. Que Jesus, na sua bondade imensa, que nossos protetores espirituais nos acompanhem e que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para entender o quanto somos todos nós beneficiados pelo amor de Deus, que jamais deixa nenhum de seus filhos de lado. Sigamos juntos, entremos na cidade e valorizemos esse novo momento das nossas encarnações. Bendita a doutrina espírita que, iluminando esse nosso caminho, nos dá novas possibilidades. Muito obrigada.